Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 6 de outubro. Agora na Espanha são 9h15 da manhã, no Brasil 4h15 da manhã. Estou gravando um pouco mais cedo porque eu tenho um compromisso aqui em Madrid e já estou retornando para Marbella. Gente, a BTC aqui no 4 horas abriu um candle comprador que vai acabar impondo esse retorno em direção à aresta superior da nossa cunha aqui no 4 horas. Depois de 1, 2, 3 candles vendedores, agora a gente vai continuar dando vigência ao que parece ser uma acumulação triangularizada, que na verdade é uma onda 2 lá no diário. A BTC está com uma dificuldade leve de criar e desenhar um corpo real para cima da linha superior da nuvem aqui no diário, mas está dando vigência a uma onda 2. Isso aqui está virada numa panela de pressão que vai explodir em direção à congestão subsequente, que está lá em 30 mil dólares. Toda essa acumulação triangularizada aqui, tanto no diário quanto no 4 horas, vai redundar numa mega explosão até 30 mil. Na projeção, a nebulosidade avermelhada está a um candle, né? A menos de um candle, porque já começou o desenho desse candle há algumas horas, a menos de um candle de formar uma bela nebulosidade esverdeada. Ó. As linhas superior e inferior já se cruzaram. Na capitalização das altcoins, que é um termômetro poderosíssimo para a gente avaliar uma eventual pernada impulsiva do mundo cripto, nesse momento, mais uma vez, o market cap total do mundo cripto, com exclusão da BTC, ou seja, o market cap total das altcoins, que está em 523,11 bi, está tentando se livrar aqui no semanal da mediana do canal de Keltner. E na minha leitura vai conseguir transpassar, já que a gente está indo para a terceira tentativa e só vai parar aqui na confluência das linhas da nuvem no semanal com a MM200, que é essa linha laranjada aqui. Vai explodir para pelo menos 600 bilhões de dólares, o que vai impor uma injeção de capital no market cap das altcoins de uns 80 bi pelo menos. No gráfico de Renko, segue aquela nossa... Deixa eu carregar aqui o gráfico de Renko. Segue aquela nossa canaleta virtual de alta. Esse gráfico ele é atemporal, ele revela uma inércia movimentacional muito mais contundente, porque ele não se move em razão da variação do tempo, mas sim em razão da variação do preço. Cada box desse aqui pode demorar 1 segundo ou 10 anos para se formar, só depende da variação do preço e não do tempo. Os gráficos atemporais, eles revelam uma inércia movimentacional muito mais brutal e a gente já iniciou essa pernada que vai levar a BTC para 40 mil dólares. Na seara fática, a TorSwap, a principal DEX rodando na TorChain, entrou em modo de manutenção em razão de supostas atividades ilícitas praticadas na rede. Os devs reportaram que transitoriamente e temporariamente eles entraram no modo de manutenção para reduzir o aumento de fundos potencialmente ilícitos na plataforma. Enfim, vamos ver qual... Eu estou acompanhando esse imbróglio da TorSwap para saber o que está por trás disso. Não sei se algum grupo criminoso está se valendo dessa DEX para praticar alguma atividade ilícita. Vou acompanhar e reportar aqui no canal. E o órgão regulador financeiro canadense estabeleceu regras para emissão de stablecoins naquela jurisdição. As regras valem para emissores de stablecoins, para bolsas e usuários. É o novo normal. E as CBDCs, as Coinbank Digital Currencies, os reais digitais, os euros digitais e dólares digitais, que serão emitidos pelos respectivos bancos centrais de cada jurisdição. No caso do Brasil vai ser o DREX, que vai ser o real digital, que na verdade vai ser um ecossistema, na verdade, rodando smart contracts. Eles vão criar um poder sem precedentes em favor dos governantes, dos políticos, já que eles serão capazes de rastrear os dados dos usuários, restringir movimentações bancárias e controlar praticamente a vida do usuário, já que inclusive os smart contracts digitalmente assinados pelos súditos serão controlados pelo ecossistema onde o Banco Central vai controlar.
todas essas transações, permitindo inclusive o freeze, o congelamento dos ativos, como no caso do Brasil. Provavelmente o sistema Bazen-Jude vai sofrer um update e juízes serão capazes de bloquear os recursos e até o cumprimento de smart contracts a partir dos seus respectivos gabinetes, dando efetividade às decisões. O que eu acho disso, gente, é que haverá uma migração em larga escala para stablecoins. Os cidadãos vão receber as suas CBDCs, os salários, ou eventualmente até as obrigações, os créditos financeiros e a que tem direito, e vão rapidamente converter para stablecoins, como o dólar Tether, ou uma eventual stablecoin que exista no Brasil, pareada 1 para 1 contra o real. E a partir daí, os cidadãos e as corporações empresariais vão se desdobrar nas suas atividades para poder fugir desse Big Brother que vai ser o Banco Central do Brasil e esse ecossistema. E também para ficar imune ao eventual freeze de uma decisão judicial, de uma vara do trabalho, por exemplo, para corporações empresariais. Eu acho que haverá uma migração em massa para stablecoins. DeFis vão ser pontes poderosíssimas para a conversão de CBDCs em direção a stablecoins. Por isso que eu aviso e repito, não subestimem a inundação de trilhões de dólares que vai causar um terremoto de liquidez nas DeFis. Não subestimem uma Banus.finance, não subestimem todas as DeFis, porque é lá que o jogo pesado vai se desdobrar em muito pouco tempo. E o que vai turbinar a liquidez no mundo das DeFis são as CBDCs. E o que vai levar as pessoas para as DeFis é a necessidade de fazer o swap de CBDC para stablecoins. Eu tenho reportado isso aqui no canal. Vai ser um verdadeiro terremoto de liquidez em direção às Decentralized Finances. E ainda na seara geopolítica e finanças internacionais, o criador do ChatGPT, a criadora, né, a corporação OpenAI, considera produzir os seus próprios semicondutores de inteligência artificial. Para quem não sabe, o mundo está vivendo uma corrida maluca na produção de chips, de semicondutores voltados para a inteligência artificial generativa. Inclusive, esses semicondutores são muito parecidos com os semicondutores que mineram, por exemplo, o BTC. E muitas farms de Bitcoin estão alternando a produção entre minerar BTC e minerar, por assim dizer, inteligência artificial generativa. É o novo normal. A capacidade computacional instalada em direção à inteligência artificial generativa e produção, né, de criptoativos Proof of Work está escalando numa velocidade que é assustadora. Isso vai alterar o centro gravitacional das Big Techs de Wall Street, que valem trilhões, em direção a essa revolução que é a inteligência artificial. E agora, essa mega migração, inclusive, de grandes farms de BTC em direção à mineração de inteligência artificial generativa. E o segundo inverno ucraniano entra... a Ucrânia entra no seu segundo inverno duro, num cenário de guerra, com cortes energéticos, enfim. Esse conflito russo-ucraniano segue num grande imbróglio. Parece que o Putin está jogando um longo e cansativo jogo de xadrez com o Ocidente, e o Vladimir Putin sugeriu uma narrativa para o Ocidente que ceifou a vida do líder do grupo mercenário Wagner, o Prigozhin, e os demais líderes. Não foi só ele que morreu no acidente aéreo. Segundo o Vladimir Putin, a causa da queda foi o manuseio de granadas fazendo uso de cocaína. O Putin, às vezes, ele ultrapassa a linha da seriedade e vai para a linha da comédia. Enfim, o Vladimir Putin sendo o Vladimir Putin, a gente aqui no diário desenhando uma onda 2 claríssima. Isso aqui fatalmente vai explodir numa onda 3 até 30 mil dólares. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto, vou fazer ADA, XRP, Polkadot Kusama, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.